Você vai ver agora cenas que não poderiam acontecer durante o regime militar. Um general do Exército aceita ser entrevistado sobre temas polêmicos. Está feito o desafio de novo. É duro de ouvir, é? É duro de ouvir? Uma dúvida que fica, como é que uma prática... Você tem a dúvida, vamos ver se eu tenho. Você me forçou a te dizer isso. Aqui, hoje todo mundo diz que foi torturado para receber a Bolsa Ditadura. É essa a resposta que você quer? O senhor chamou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de fugitivo, entre outros Ele exilados. não, todos eles, inclusive ele. Nós não somos bandidos, nós somos soldados de luta. Ninguém foi preso impunemente, não. Vocês não dão repercussão nisso, hein? Essa é a nossa mágoa. O soldado é um cidadão de uniforme para o exercício cívico da violência. No mundo inteiro, historicamente. Quer guardar a frase? Leônidas Pires Gonçalves ocupou o posto de chefe do Estado-Maior do Primeiro Exército no Rio de Janeiro. Nesta função, cabia a ele dirigir o DOI-CODE, o temido Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna. Passou 2 anos e 10 meses na função a partir de março de 1974. Quando o regime militar acabou, ele virou ministro do Exército. Ao gravar esta entrevista sobre os 25 anos do fim do regime militar, o general Leônidas fez uma ressalva. O jornalista Gênito Moraes Neto, né? É com prazer que eu faço essa entrevista. Quero fazer apenas um aspecto que eu gostaria que ficasse esclarecido. Eu não sou historiador, mas tenho uma tendência de ser memorialista. Portanto, eu só vou dizer coisas que eu participei diretamente ou muito próximo. Porque eu acho que um dos grandes erros de história, seja de qualquer país, não apenas do Brasil, são as versões serem mais verdadeiras do que a verdade. Em seguida, pediu que suas ideias não fossem suprimidas na edição. Por que também a gente não fala? Porque você sabe muito bem, eu estou dizendo isso para você todo com confiança, porque se você fizer um corte aí, você me deixa mal, qualquer corte errado que você faça. As palavras do general são um documento. O que um militar de alta patente tem a dizer sobre uma fase conturbada da história recente do Brasil. Aos 88 anos de idade, o general diz que não teme controvérsias. O senhor já chamou a cassação de mandatos e a suspensão de direitos políticos de medidas altamente civilizadas. Baseado em quê? O senhor chama de civilizadas medidas que são, obviamente, uma violência política. É porque elas são históricas, né? A cassação é uma denominação nossa do ostracismo na Grécia e do banimento em Roma. São essas duas coisas. Então, ela é civilizada porque ela tem 2000 anos de atuação mesmo. E nós ainda fizemos com uma maneira mais doce do que faziam os romanos e os gregos. Porque nós não afastamos as pessoas do lugar onde moravam, eles afastavam. Mas os exilados foram obrigados a sair do Brasil. Não se esqueça que nós não tivemos exilados no Brasil, nós tivemos fugitivos, né? Pode ser dura a minha palavra, mas eu não acho que nós tivemos exilados no Brasil. Não houve um decreto de exilar ninguém. Depois que fizeram algumas coisas, quiseram ir embora, então nós continuamos banidos. Eles quiseram ir embora para aqui, para lá, para colar. Viu? Pegaram um avião e saíram por aí, né? O senhor chamou de fugitivos os exilados, alguns célebres, como Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes. O senhor não acha que é uma injustiça? Não, não acho que seja injustiça, não. Eu acho o seguinte, porque a palavra exilado também não serve para eles. Porque está escrito exilado é alguém que recebe um documento do governo exigindo o afastamento dele. Esse documento nunca houve. Como é que você quer taxar eles, então? Dá uma sugestão. A minha sugestão é que é fugitivo. Mas historicamente eram exilados. Não, que história, que negócio historicamente? O governador Miguel Arraes, por exemplo, foi deposto,
Foi confinado na ilha de Sim, Fernando mas Noronha. foi embora porque quis. Mas foi embora porque quis. Ele podia ter voltado a Pernambuco e ficar na casa dele. Deposto? Mas qual é o problema? Todo. Oh, não, não é todo, não. Ele então enfrentasse como deposto legalmente as coisas. Fazia a sua proselitismo a respeito do... Mas não sair correndo para o mundo. Assim foi os outros, saíram todos correndo para o mundo. Ninguém quis ficar aqui. E mais, alguns foram se preparar militarmente para fazer a confrontação em Cuba, em Albânia, na Rússia, etc. O caso do específico que você cita aí, do Miguel Arraes, ele não foi fazer isso, não. Ele foi lá para o Rio e foi onde ele se deu muito bem fazendo os seus negócios. Ele foi um homem de sucesso em negócios, você sabe disso, né? Então, eu não acho, não. Você insiste nisso porque você esquece que, para ser exilado, precisa ter um documento que provoque o exílio dele. Mas, na prática, não havia condições de exercício da política naquela época. Mas fica, então, aguardando no país. Ele não precisa ir embora fugitivo. É por isso. Por que ele fugiu do Brasil? Para mim, ele fugiu do Brasil. Com medo de outras sanções. Miguel Arraes era governador de Pernambuco quando foi deposto por militares que cercaram o Palácio do Governo no dia 1º de abril de 1964. Preso, partiu para o exílio em 1965. Voltou ao Brasil na anistia em 1979. O senhor considera que o ex-governador era um fugitivo ou um perseguido pelo regime militar? Eu acho que primeiro ele merecia as punições que recebeu pelas atitudes que ele tomou. Não num regime democrático. Não, mas a gente também se antecipa aos que querem fazer. O que é que ele queria fazer do Brasil? Essa que é... Nós, depois, olha aqui, nós temos um grande orgulho do nosso faro, porque depois, olha, o que aconteceu na Rússia, o que aconteceu em todos os países de origem comunista, aquela mortandade... Vocês nos acusam da esquerda, viu? Eu não sou representante os da esquerda. Tem um livezinho, não tem, cadê? Tem um livezinho, né? É jeito dele. Você se esquece. Quantos milhões matou o Stalin? Quantos milhões matou o Khmer Vermelho? Quantos mil matou o Fidel Castro aí nessa ilha dele? 17 mil. Olha aqui, e outra coisa, que geralmente o exilado é um homem que sofre restrições, não sei o quê. Os homens que foram para o Chile, bem eu queria tirar o curso que eles tiraram lá, viu? São Fernando Henrique era professor universitário, com a vida muito bem organizada, viu? Vivia com maior naturalidade, sem nenhuma restrição financeira, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique, só para dar um exemplo. Então, eu digo assim, exilado é uma coisa, quem vai voluntariamente, que eu gosto de chamar de fugitivo, é outro. Não faça convite. Essa tua convicção de exilado precisa acabar com isso, porque para nós... Mas não é convicção minha, é um fato histórico. Pois é, não é um fato histórico, não, senhor. O fato histórico é que tivesse uma lei fazendo o exílio. Esse fato histórico foi forçado pela mídia para bater no mesmo tambor. Bam, 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 bam. Não, mas se não eram exilados, por que o governo militar promulgou uma lei da anistia permitindo que eles voltassem? Se não existiam exilados, para que uma lei da anistia? Acontece o seguinte, porque eles estavam assustados e nós dissemos para eles, pode ver que não tem perigo nenhum. Ainda tem isso, né? Mais do que fugitivos, eram assustados ainda, né? Eu sempre pergunto uma coisa, alguma coisa tinham feito para ir embora? O senhor chamou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de fugitivo, entre outros exilados. Ele não, todos eles, inclusive ele. Todo mundo que foi embora sem ser expulso do Brasil, eu considero fugitivo. Sem exceção. É a minha opinião. Fugitivos. O presidente Fernando Cardoso, todos para mim são fugitivos. Porque se eles tinham uma ideia, e essa ideia está sendo confrontada,
seriam respeitados. Mas no regime de exceção, a justiça não é confiável. Porque o que acontece é o seguinte, esse problema de tortura muitíssimo aumentada. O senhor foi chefe do temido DOI-CODE do Primeiro Exército durante 2 anos e 10 meses. O senhor sabia da existência de tortura a presos políticos? Na minha área, nunca houve tortura a preso político. Nunca houve tortura e desafio alguém que venha dizer que foi torturado durante esse período. Está feito o desafio de novo. Foi de 74 a 77. Então, essa história de tortura, você vai me perguntar se existiu. Bom, aí eu costumo dizer, a miserável condição humana leva a isso. Com medo da falar da tortura, eles eram grandes delatores, não? Muito, grandes delatores. Que um do Comitê Central delatou toda a turma, para o meu esquema de segurança no Rio de Janeiro. O senhor está dizendo, é uma acusação grave, que pagou a um integrante do Comitê Central do Partido Comunista para delatar seus companheiros. Quem pagou, o senhor? Não, a organização. O senhor tem ideia de quanto Nunca me contactei com nenhum subversivo. Pessoalmente, nunca. Isso não era a minha missão. Minha missão é dirigir o órgão que faz isso. E quem foi a ideia de pagar? O senhor está falando do Foi minha, porque fui adido militar na Colômbia e aprendi que lá eles compravam todos os subversivos com dinheiro. E eu, quando propus isso ao DOI-CODE, ele dizia, não, mas general, não é isso, não é isso. Ele, então, foi preso e ele mostrou o dia que ia ser a reunião, aquela de São Paulo, que você sabe muito bem, da casa da Lapa. Foi ele que deu o dia e a hora e tudo, por 150 mil, entregue para a filha dele em Porto Alegre. Houve outros casos em que o DOI-CODE pagou a prisioneiros em troca de informação? Você está falando de um DOI-CODE, o meu do Rio de Janeiro. O único caso foi esse, então? Não. No seu caso. No seu... O senhor faz uma acusação que é de extrema gravidade. Um integrante do Comitê Central do Partido Comunista teria recebido dinheiro para dar informações ao Exército. Ele deu por 150 mil, mandei entregar. Quando eu digo a gente fala funcionalmente. Como eu já te disse, eu nunca falei com um subversivo. O dinheiro que foi entregue a esse integrante do Comitê Central do Partido Comunista em troca de informações, segundo o senhor diz... Ela se formou. Saía como do Primeiro Exército? Ué, nós tínhamos... Qual era o... Existia uma caixinha? Caixinha, nada. Um serviço de informações tem verba oficial para cumprir a missão. Mas as informações que ele passou, segundo o senhor diz, em troca de dinheiro, resultaram em mortes. Resultaram? Claro, resultaram. Por quê? Porque ninguém se entregou quando nós chegamos lá. Nós não. Aí foi entregue a São Paulo, porque nós temos áreas delimitadas de operação. Foi entregue a São Paulo. Agentes invadiram a casa onde estava reunido o Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, no bairro da Lapa, em São Paulo, no dia 16 de dezembro de 1976. 3 dirigentes do partido foram mortos na operação. São Paulo chegou lá e deu ordem de prisão. Já recebeu bala de lá. Foi recebida a bala. E morte, quem começa a guerra não pode lamentar a morte. É duro de ouvir, é duro de ouvir? Quem começa a guerra não pode lamentar a morte. Nós não começamos guerra nenhuma. Até o momento da bomba de Guararapes não tinha corrido sangue no Brasil. A bomba de Guararapes foi a primeira sangue no Brasil. Realmente é confirmado que a bomba foi feita pelo pessoal da AP. Uma bomba explodiu no saguão do aeroporto dos Guararapes, no Recife, no dia 25 de julho de 1966. Um almirante e um jornalista morreram na hora. O atentado foi cometido por 2 militantes da AP, a Ação Popular. E você tem noção de quantas pessoas mataria a bomba se o aeroporto tivesse cheio? Nós calculamos mais de 50. Inclusive é um terrorismo, viu, não pontual, que é um mais criticável ainda. Porque matava gente que
Estava lá, até por curiosidade estava lá. O que é que o senhor ouvia sobre tortura? Chegava ao conhecimento do senhor? O senhor ouvia Na minha área não. Na minha área, não. Numa madrugada, lá nos confins, dois antagonistas se encontram, você pode esperar tudo. Pode esperar tudo. Então não se esqueça que essa gente que fala muito em tortura, como se nunca tivesse torturado ninguém. Você acha que pegar um embaixador, um homem acostumado a ser reverenciado, botar dentro de um carro acaronhada, matar o seu segurança e depois ficar num quartinho de 2x2 ameaçado, não é tortura? Tortura psicológica e forte. Vamos acabar com essa história de tortura só de um lado, viu? A seguir. Olha, tô melhor da cá, hein? Dos dois, guerra é uma... Sabe o que eu costumo dizer de guerra? Todo mundo tem uma palavra sobre guerra, mas ao mesmo tempo. Guerra não tem nada de bonito a não ser a vitória. O dossiê Globo News volta já. Agora, uma discussão que vai durar anos. A tortura era feita com ou sem o conhecimento dos chefes militares? Não, isso nunca foi ordem, nunca foi norma de ação, nunca foi política dos chefes militares para torturar ninguém. Por que eu, por exemplo, o meu DOI-CODE era muito vigiado por mim? Porque o meu DOI-CODE era feito de exército, marinha, aeronáutica, política, bombeiro, civil, desenhista. Eu sei a formação do oficial da AMAN, mas não sei dos outros lugares, não. Então a gente tinha que policiar. Porque aí eu repito sempre, a miserável condição humana, condição humana leva a fazer as coisas mais criticáveis. Porque tem gente que gosta de torturar. Tem gente que gosta de torturar. Havia militares que gostavam de torturar. E civis também. E subversivos também. Agora, uma dúvida que fica, como é que uma prática... Você tem a dúvida, vamos ver se eu tenho. Como é que uma prática tão grave como a tortura ocorria em quartéis sem o conhecimento dos superiores? Não, esse problema de ouvir em quartéis, você tem que dizer o seguinte... Há relatos de prisioneiros. Quartéis, você diz, porque na minha área não havia tortura em quartel nenhum. Eu não... Mas houve tortura, por exemplo? Na OBAN, fala não sei o quê. Muito bem. A OBAN era a sigla da Operação Bandeirante, uma organização criada pelo Exército em São Paulo em 1969 para centralizar operações contra adversários do regime militar. Eu digo o seguinte... Há dezenas de relatos. Há coisas pontuais, né? Coisas pontuais. Falo no Herzog, eu não tenho a menor dúvida que o Herzog é um suicida. Eu não tenho a menor dúvida. E não há a menor dúvida de que ele foi torturado também. Há relatos. O Herzog para quê? O Herzog não tinha significado nenhum. Vladimir Herzog foi torturado nas dependências do Exército em São Paulo. Isso é inegável. Para mim, eu não posso te afirmar sim ou não, porque eu não vivi lá, não conheço, eu nunca fui da UBAN, não sei nada da UBAN. Nada da UBAN. Agora, essas coisas acontecem em Tramuros, você sabe disso, né? O jornalista Vladimir Herzog apresentou-se para depor no dia 25 de outubro de 1975 no 2º Exército em São Paulo, porque era suspeito de ligações com o Partido Comunista, que na época era ilegal. Cerca de 8 horas depois, estava morto. Eu não tenho dúvida que se o fato ficasse no ar. Mas houve um inquérito feito por um general da maior gabarito, um homem de uma moral impecável, feito de propósito, que fez os estudos tintim por tintim, e o resultado do inquérito foi: ele é suicida. Agora, por que eu acho também que ele é suicida? Vou te explicar. Você não sabe o que é um subversivo preparado. Um subversivo preparado é um soldado guerrilheiro, viu? É um soldado guerrilheiro, que a gente respeitava. Vamos enfrentar gente dura. Aquele rapaz, aquele senhor, ele era moço, né? Ele não tinha preparo nenhum.
Ele era professor, né? Ele era jornalista, não tinha preparo nenhum. Quando prenderam ele, eu tenho certeza que ele estava assustado. Porque eu vi muitos assustados quando viram que aquilo que diziam não era verdade e que eu mandava embora. Ele assustado, pensando que ia ser supliciado, não sei o quê. Porque a minha pergunta é assim, matar o Herzog para quê? Matar o Herzog e os enforcados para quê? O Herzog não tinha significação maior, ele estava ali para dar informações. Ele fez porque ele realmente, na minha concepção, ele se apavorou da circunstância em que ele estava. E o homem, quando fica nesse tipo de pressão, ele faz qualquer coisa. Mas há relatos de outros prisioneiros que ouviram, inclusive, gritos do Vladimir Herzog na prisão. Ou seja, houve violência física contra ele. Pode até que tenha havido, mas não houve morte para ele. Porque ele, medicamente, sem dúvida, ele morreu enforcado. E foi ele que se enforcou. Em 1978, a Justiça Federal responsabilizou a União pela prisão, tortura e morte de Vladimir Herzog. Você sabe que eu sempre conto esse episódio que aconteceu no meu DOI-CODE. É um corredorzinho, 4x4, e na cabeceira lá ficava um oficial sentado numa cadeira, noite e dia. De repente, esse oficial que estava lá ouviu um som estranho. E foi, olhou todos os quadros, não tinha nada demais. Isso é verdadeiro o que eu estou dizendo. De repente ele viu um som maior. Aí ele, passou de novo, viu uma mulher numa posição estranha na cama. Ele entrou, ela estava se estrangulando com um tecido que ela tinha tirado do lençol e fez uma trança. Ela estava se estrangulando. Nós não deixamos ela morrer. Já pensou se ela morreu o problema que eu ia ter? Essa senhora, por exemplo, é uma senhora moça, uma mulher de uns 40 anos. Ela estava se estrangulando. Foi salvo para o nosso sistema, porque nós tínhamos o exemplo do menino lá, o Herzog. 3 meses depois da morte de Vladimir Herzog, o operário Manuel Fiel Filho apareceu morto nas dependências do 2º Exército. O presidente Ernesto Geisel demitiu o comandante do 2º Exército, general Edinardo Dávila. O presidente Geisel demitiu o comandante do 2º Exército porque havia torturas em São Paulo. Fez muito bem fazer. Mas o princípio do João Geisel é o princípio que nós nos orientávamos os chefes, né? Nós não admitimos tortura. Ninguém admitiu. Agora, a morte do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho provocou uma reação do próprio presidente da República. E nós também. Isso não é um indício de violência? A morte do Major Martínez, morto miseravelmente, a morte do Major Alemão, que era meu aluno na Escola Estamaor, que recebeu inclusive um tiro na nuca, a morte do Major Chambres nos deixou muito, muito chocados. Olha, tome lá da cá, hein? Dos dois, guerra é uma coisa. Sabe o que eu costumo dizer de guerra? Todo mundo tem uma palavra sobre guerra, mais ou menos no mesmo tempo. Guerra não tem nada de bonito a não ser a vitória. Os militares a que o general se refere são: o major alemão Ernst von Westerhagen foi morto por engano no bairro do Jardim Botânico, no Rio, em julho de 1969, por guerrilheiros que pensavam que ele era o general boliviano que tinha comandado a caça a Che Guevara na Bolívia. O capitão do exército americano, Charles Chandler, foi morto em São Paulo em 12 de outubro de 1968 por guerrilheiros que suspeitavam que ele era agente da CIA. O major José Júlio Martínez Filho foi morto em abril de 1971 ao participar de uma tocaia contra guerrilheiros no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. O Major Martínez, filho de um coronel, meu amigo, você pensa que nós esquecemos isso? Não, nós não esquecemos isso também, não. Agora, só que a mídia não fala nessas coisas, só fala nesses outros casos. O problema é o seguinte, guerra não tem nada de bonito. Aquilo era guerra, começada por eles. Os militares, como o senhor, reclamam de que os chamados esquerdistas não esquecem da tortura, por exemplo.
Mas o senhor acaba de dizer também que não se esquece das mortes ocorridas entre militares. Você me forçou a te dizer isso, porque você também estava nessa posição de não esquecer. Não, estou fazendo uma pergunta. Não, mas eu estou te respondendo. Eu não sou militante. Pelo fato de você não ter esquecido e não saber das outras coisas, eu estou te alertando que no outro lado também havia isso. Não, eu sei que houve mortes dos dois lados. Você sabe? Por que você não me perguntou sobre essas mortes? Agora você vê a nossa situação, trazer um oficial da Alemanha para fazer um curso aqui e o cara ser morto miseravelmente na rua. A gente gosta de lembrar isso quando vocês falam, né? Vocês falam, não, é aqui. Aí porque eu entro na mesma chave geral. Guerra é guerra. Guerra não tem nada bonito, só a vitória. E nós tivemos. A vitória foi nossa. Porque esse país caiu na democracia que nós queríamos. Os atuais homens que estão no poder deviam nos ajoelhar, nos agradecer de joelho ter feito a Revolução de 64. Porque o sistema, se nós tivéssemos um sistema de regime de governo comunista, concepção comunista é uma coisa, regime de governo comunista é outra. Todos eles já teriam morrido, porque a autofagia lá é reconhecida. Fizemos com muita dor para ambos os lados, com muita dor para ambos os lados, nós conseguimos chegar ao que chegamos hoje no Brasil, que o Brasil é uma democracia. Um pouco autoritária, mas é. Daqui a pouco. Teu pai foi preso? Teu pai foi preso? O dossiê Globo News volta já. O senhor diz que os atuais ocupantes do poder deveriam se ajoelhar diante dos militares para agradecer o restabelecimento da democracia. O senhor se refere ao presidente Lula? Não, porque eu sempre digo o seguinte, repare só, eu sou muito justo. O que é um subversivo para nós? Subversivo é um homem antissistêmico. Mas o presidente Lula sempre foi intrasistêmico. Ele fazia parte de um segmento democrático que se chama sindicato. Então ele nunca foi subversivo no meu ponto de vista. Não é porque ele está no governo, não é uma análise de cientista político razoavelmente conhecedor, que é o general Leônidas, viu? Porque ele fazia as ações dele dentro do sindicato. Do sindicato. O senhor chegou a chefiar o DOI-CODE no Rio durante o regime militar e foi o primeiro ministro do Exército depois da redemocratização. O senhor admite que a tortura é uma mancha na história recente das Forças Armadas no Brasil? Eu acho que ela lamentavelmente ocorreu, mas para ser uma mancha, ela foi muito aumentada por aqueles que são nossos antagonistas, para justificar algumas coisas que fizeram e que acham que tinham direito de fazer. Eu acho isso. Porque essa tortura, se você for ver, olha aqui, hoje todo mundo diz que foi torturado para receber a Bolsa Ditadura. Não tem cabimento. Nós já gastamos 2 bilhões e 800 milhões nisso. Essa resposta você quer? O senhor que sabe. Ou quer mais alguma coisa a mais? A pergunta era essa, se o senhor concorda que a tortura é uma mancha lastimável na história recente das Forças Armadas brasileiras. Eu acho que é uma mancha, para chamar de mancha, com que dimensão você tem essa mancha? Porque se você disse convenção histórica, eu acho que foi um trabalho feito na mídia pela esquerda, que é toda infiltrada, né? Você sabe disso melhor do que eu. E foi no passado muito mais. Agora estão se liberando. No passado, muito mais. Muito mais. Então, ainda hoje o senhor acha que a infiltração esquerdista na mídia? Eu costumo dizer assim, pegar uma mancha do tamanho de uma formiga e bater no microscópio. E aí ficou com o tamanho do elefante. O aumento dos torturados em função da ambição financeira. O senhor diz que há infiltração esquerdista na imprensa, na mídia. Isso não é uma expressão dos anos 60 e 70 superada? Mundial até hoje. Mundial até hoje. Mundial até hoje. Mundial. Eu não sou de nenhuma restrição à liberdade, mas eu acho que tem que botar do lado dela, assim, responsabilidade junto.
Que orientação o senhor dava aos seus comandados do primeiro exército? Olha, eu disse assim, informação que nós estamos é para exercer com nobreza. Nós estamos aqui para resolver, para defender os interesses do Brasil. Nós não estamos aqui para entender interesses de ninguém, nem pessoalmente. Segundo, nós não somos bandidos, nós somos soldados de luta. Por isso eu dou a seguinte orientação para vocês. Se você entrar num aparelho, lutando, e alguém levantar o braço, se você me atirar num homem com o braço aberto, vocês vão se ver comigo, que nós não somos bandidos. Agora, se você está na luta e acha que o indivíduo pode morrer, atire para matar. Dá uma orientação como eu estou te dando agora aqui. Depois eu dava algumas instruções de comportamento individual na hora da confrontação. Então é o seguinte, uma maneira, vamos dizer, simples para ter o alcance até do soldado, é o que eu fiz essa imagem, que no fundo eu queria dizer assim, não cometam arbitrariedade. Então por isso, na hora de dar chocolate, não se dá tiro. Na hora de dar tiro, não se dá contra o chocolate. E algum dos seus comandados atirou para matar? O senhor tomou conhecimento? Olha, eu tenho absoluta certeza que na luta muitos morreram também. E muitos mataram. Agora, na atitude de soldado. Porque vocês fazem uma... Olha aqui, parte de outra frase do General Leônidas. O soldado é um cidadão de uniforme para o exercício cívico da violência. No mundo inteiro, historicamente. Quer guardar a frase? Do General Leônidas. O soldado é o cidadão de uniforme para o exercício cívico da violência. Se você vai me perguntar se soldado mata, eu vou ter que achar graça. Nem faz tanto tempo, durante o regime militar, jornalistas fazerem perguntas a um general sobre tortura era uma situação inimaginável. O senhor acha que o Brasil corre algum risco de voltar ao tempo em que jornalistas não podiam abordar generais como o senhor? Eu não sei se isso é verdade, porque toda a vida me abordaram e eu respondi. Durante o regime militar, não? Completamente, qualquer oportunidade. A gente não tinha chance de se aproximar dos generais. Um oficial do Exército da Ativa não discute política com jornalistas. Essa orientação é institucional hoje. Então você vê, você faz essa pergunta, para te responder, você tem que fazer uma abordagem política. E por isso que ele não te responde. Está bem explicado? Mas não era só por esse motivo. Na época do governo militar, os generais, além de não responder às perguntas, eventualmente perseguiam jornalistas. Houve casos notórios de prisão de jornalistas durante o regime militar. Eu sempre pergunto, teu pai foi preso? Teu pai foi preso? Alguma coisa ele fez, né? Eu sempre digo isso. Ninguém foi preso impunemente, não, viu? Alguma coisa grave fez, porque nós temos medidas da gravidade também. O nosso problema grande... O senhor acabou de dizer que o Vladimir Herzog não tinha tanta importância. Por que então ele foi preso? Qual foi a gravidade do crime de Vladimir Herzog? Não estava sendo avaliado. Ninguém pode fazer, porque eu ouvi dizer... Prende para perguntar. Eu prendi muitas pessoas e eu ficava dentro da lei exatamente nas horas que podiam ser presos. E as perguntas típicas eram feitas. Não caracterizava, pode ir embora. O senhor acha razoável prender para perguntar? Eu acho muito razoável. Na época que estávamos vivendo. Nós estávamos vivendo na época que ações antissistêmicas eram vultosas. E todos os dias, onde se assassinava, onde se assaltava banco, onde se raptava embaixador. Está vendo como é que é? Está vendo como é o outro lado? Agora, vocês não dão repercussão nisso, hein? Essa é a nossa mágoa. Que nós fizemos a revolução... Vocês quem? Os jornalistas. Não dão repercussão. Que tipo de informação o senhor passou ao então ministro do Exército, do general Figueiredo, Walter Pires, sobre Tancredo Neves? Eu sou soldado e soldado leal. Falei com o Walter pessoalmente. Eu disse para ele que o meu candidato
o presidente, o Dr. Tancredo Neves, porque por essas razões, que eu acho que ele é capaz de pacificar o Brasil, etc. É os mesmos argumentos que eu te disse aqui. E ele não teve nenhuma reação contrária, absolutamente. Também não foi favorável, só disse assim, bem, aquele velhinho, Leônidas. Um assunto que incomoda os militares até hoje é o chamado revanchismo sobre o regime militar. O que é que o senhor disse ao general Figueiredo ou ao então ministro do Exército, Walter Pires, sobre esse assunto? Revanchismo de quem contra quem? Dos civis contra os militares. A verdade é o seguinte, uma das coisas que sempre nos deixou muito incomodados foi o revanchismo, quer na palavra, quer em atos. Porque eu não posso esquecer, viu, jornalista Genton, que a sociedade veio aos berros na rua pedindo que as Forças Armadas realizassem a Revolução de 64. O Exército Brasileiro nunca foi intruso na história do Brasil, sem instrumento da vontade nacional. E quando nós fizemos a Revolução de 64, nós estávamos cumprindo a vontade nacional. Então, eu tinha preocupações depois da Revolução que houvesse revanchismo. Eu tinha preocupações, por motivos óbvios, porque nenhum vencido fica parado depois que é vencido. Viu? E a realidade disso foi o que historicamente ocorreu depois. Então, especificamente com os dois, eu nunca tratei esse assunto. O senhor teve algum contato pessoal com o general Figueiredo para tratar da eleição de Tancredo Neves para a presidência da República? Conheço bem o Figueiredo porque ele foi meu aluno na Escola do Comando do Estado-Maior há 3 anos. Diga-se de passagem, eu repito sempre, aluno brilhante. Um aluno brilhante. E eu sou da opinião de que a personalidade do João Figueiredo, no período que ele era presidente, já não era a mesma que eu conheci. Deve ter tido algum derrame cerebral, porque ele não era o Figueiredo que eu conheci. Era outro tipo de... Aliás, essa minha opinião é igual do João Geisel. A lucidez ele continua, mas aqueles rompantes deles não era muito normal. O senhor pode narrar com todos os detalhes o que aconteceu com o senhor na noite em que o presidente eleito Tancredo Neves foi internado no Hospital de Base de Brasília? Eu vou fazer a narrativa que eu acho que é verdadeira. Você diz, mas por que a sua é verdadeira? É porque eu estava em cena, né? Quem deu a notícia sobre a doença do presidente foi o general Ivan de Souza Mendes, que ocuparia o posto de chefe do Serviço Nacional de Informações. Toca o telefone e veio um amigo meu dizendo, general, o João Ivan está no telefone e quer falar com o senhor. Eu fui lá e fui atender o telefone. Ele disse assim, Leônidas, eu digo, o que é que aconteceu que eu já não estou gostando da tua voz? Exatamente isso, viu? Imagina você que o nosso presidente eleito está no hospital e está numa situação grave, não tem condições de assumir, e eu não estou gostando do que está acontecendo aqui. Palavras textuais dele, hein? Eu não estou gostando do que está acontecendo aqui. Eu digo, e onde é que está? No hospital central, de base. Aí eu fui, peguei o carro para o hospital. Cheguei no hospital, obviamente eu procurei onde estava o presidente Tancredo. Aí me dei conta que eu não podia entrar lá, porque ele estava no problema de crise. Aí, numa sala ao lado, eu entrei, aí vi toda aquela pleiade dos grandes líderes brasileiros lá. Começando por os 2 homens que estavam no Congresso, o Fragelli e o Dr. Ulisses, que eu sempre chamei de Dr. Ulisses, né? O Sarney, o Antônio Carlos Magalhães, Dornelles, Marco Maciel, enfim, toda essa gente conhecida, que eu não vou me estender, para não quero esquecer ninguém. Estávamos no centro da sala, reunidos, como se fosse jogador de rugby. Aí eu fui pedir licença, com licença, e cheguei até o fim, no centro do terremoto, viu? Aí fiquei ouvindo. Me dei conta que o assunto era o seguinte, quem é que ia assumir no outro dia? E fiquei escutando mais um pouco e cheguei à seguinte conclusão. Eles estavam num impasse. Agora, curiosamente, eu digo hoje, eu não senti ambição nem do Dr. Ulisses, nem do Sarney. Mas você sabe o que é a entourage de cada lado, né? Eu ouvi mais um pouco, aí eu disse assim, vamos, esse
problema pode virar um problema sério aqui. Aí ele disse, com licença, senhores. Isso mesmo que eu estou dizendo. Eu não sei qual é a dúvida dos senhores. Ficou todo mundo parado para me ouvir. De acordo com o artigo 76 e 77 da Constituição, quem assume é o vice-presidente da República. Você pode imaginar a surpresa de um general, é como diz o Ronaldo Costa Couto, né? Dando aula para constitucionalista, político, sobre um tema do momento. Você sabe qual foi a reação? Nenhuma. Então eu cheguei à conclusão que eu estava esperando que alguém, com conhecimento e firmeza, dissesse o que tinha que fazer. E a partir daí, de uma maneira ou outra, eu passei a comandar o espetáculo. Essa é a pura verdade. Frase que me atribui, por exemplo, eu não sou jurista, eu não sou, não, mas tinha conhecimento. E tinha mais que conhecimento, tinha poder. Que eu estava todo o exército brasileiro atrás de mim, que eu sabia. Porque estava preparado para isso. E outra coisa, nós queríamos que esse país não desse uma demonstração para o mundo que era um país que estava se organizando. Quando fica aí, o jurista tal disse, eu digo assim, palpite de arquibancada. Quem estava no jogo, na arena, aquela hora tinha que resolver. É como quem tem que fazer o gol. Não adianta a arquibancada berrar, passa para o fulano. Não. Então, quem estava na arena era eu. Então, o resto tudo é fantasia. É verdade que o senhor praticamente obrigou o então vice-presidente José Sarney a assumir a presidência da República no lugar do presidente Tancredo Neves, que estava doente? Não, a palavra que eu obriguei, eu acho que não cabe no tema. Eu apenas, nos episódios que antecederam essa conversa pessoal com o presidente, eu disse a ele que era uma obrigação que ele tinha constitucional de assumir. É completamente diferente. Porque ele assistiu o episódio no hospital e sabia que a minha argumentação tinha sido jurídica. Porque, jornalista, gente, o problema é o seguinte, alguém fica surpreso de eu dizer que eu tinha conhecimento jurídico. Eu sempre gosto de alertar uma coisa. Pode ser inusitado, mas foi real. Eu, quando fiz o curso da Escola Superior de Guerra, diferentemente do que todos os militares preferem, eu não fiz tema militar. Eu escolhi o tema, um modelo político para o Brasil. Eu não era nenhum jurista, mas era um homem conhecedor da coisa. E, principalmente, eu conhecia todas as constituições brasileiras, desde 91 até 69, porque eu propus mudanças nelas no meu trabalho. O senhor poderia reconstituir exatamente que diálogo o senhor teve com o então vice-presidente José Sarney na noite da doença do presidente Tancredo Neves? Eu telefonei para ele de madrugada. Ele me disse assim, quase textual. Depois de todos esses anos, eu posso errar uma palavra. Leônidas, estou muito constrangido amanhã a assumir sem o presidente Tancredo Neves. Aí eu disse para ele, Sarney, tenho muito trabalho a organizar todos esse evento para amanhã e que estava previsto de acordo com a Constituição que você assume. E, portanto, o seu argumento, eu acho que não vale. Boa noite, presidente. Falei com o seguinte propósito. Eu tive propósito. Porque eu vi que o meu propósito foi atingido. Naquele momento, ele se deu conta que ele era presidente da República. Porque eu sempre digo uma coisa, eu já tive funções de destaque, não é brincadeira você receber uma responsabilidade de ministro do Exército, uma responsabilidade de ministro da Justiça e de presidente da República. É um choque, principalmente quando não estava previsto, como era o caso dele. Agora, a minha palavra, boa noite, presidente, eu tenho certeza que psicologicamente condicionou o cérebro dele para dizer, eu sou presidente. Logo no início da nova República, quando o senhor era ministro do Exército, o general Newton Cruz foi preterido numa lista de promoções. Você disse punido, ele foi preterido. Quem tomou essa decisão exatamente que tinha um óbvio componente político? Não, o problema é assim, todo mundo sabe que a promoção ao generalato, do generalato, é feita no alto comando. Ex-chefe da Agência Central do Serviço Nacional de Informações, o SNI, e ex-comandante militar do Planalto,
O general Newton Cruz deixou de ser promovido na primeira reunião realizada pelo alto comando do Exército depois do fim do regime militar, em março de 1985. E eu sempre digo uma coisa que pouca gente sabe. A única oportunidade que o alto comando não é submetido ao comando do ministro é nessa oportunidade. Ele é um colegiado. Mas o senhor teve alguma participação Nenhuma, no fato de o general ter sido preterido? Nenhuma. O que acontece é o seguinte... Mas ele atribui Você acha ao que eu não senhor? conversava com as pessoas? Esse Newton é maluco, por exemplo, um outro não sei o quê. Nas conversas de um almoço, essa coisa que o Newton faça, então você tinha bem na plena certeza que o conceito dele estava muito abalado. Plena certeza. Ele não tem voto nenhum. 0 voto. Ele não sabe disso e nem eu contei nunca para ele. Ele teve 0 voto. Dos 13 generais, ninguém votou nele. Agora, ele atribui a mim, deixa ele atribuir a mim se ele faz bem, viu? Mas é uma injustiça. O que acontece é o seguinte, eu sempre digo assim, o general, todos os generais têm uma característica. Agora, o 4 estrelas tem que ter algo mais, viu, jornalista Geneton? Tem que ter algo mais. O que é esse algo mais? É indefinível. Mas é um algo mais de equilíbrio, de grandeza, de visão. Quando nós vamos fazer um 4 estrelas, essas coisas entram em baila. Se o presidente Tancredo pediu para não promover. Começa que... Eu não admitiria um pedido desse. Você vai dizer que você não me conhece, mas eu não admito um presidente, esse problema é meu. Depois, se o senhor quiser, não promove quando vier a lista. Mas eu mexer, a priori, não mexo, não. E você acha que o presidente Tancredo era homem para fazer isso? Não era também, não. Você sabe qual é o único troca de opiniões entre o presidente Tancredo na véspera da posse, antivéspera, e comigo, qual foi? Eu vou te relato. Pode tomar nota aí. Eu perguntei para ele assim, o presidente, alguma diretriz para o Exército? Fiz a elegância dele. Ministro, o Exército brasileiro está nas suas mãos. Pode botar que é palavras textuais. O Exército brasileiro está nas suas mãos. Então você é um homem que diz isso, vai pedir para não promover alguém? O regime militar acabou há 25 anos. Historicamente, o que é que vai ficar da imagem das Forças Armadas naquele período? Se a história chega, eu sempre digo que a história chega à verdade, ela vai chegar a essa conclusão. O regime militar salvou o Brasil de se tornar uma república sindicalista comunista, criminosa e assassina, para se desaguar, depois de muita luta, na democracia que temos agora. Eu digo isso com a maior convicção.